Bom dia, mais uma vez nós estamos juntos. Semana passada nós não tivemos o nosso encontro e hoje eu gostaria de nós compartilharmos essa reflexão aqui sobre as lembranças que nós temos. Tem um texto em Lamentações que o profeta Jeremias, que supostamente aquele que escreveu o livro de Lamentações, ele diz em um trecho: eu quero trazer à memória, a lembrança, aquilo que me dá a esperança. E o que dava a esperança é que as misericórdias de Deus se renovavam a cada dia, se tornavam novas a cada manhã. Mas aqui nós temos um texto em Deuteronômio 8, na Torá, aqui no caso, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em que nós temos aqui lições que nós deveríamos aprender com o passado, com o que passou, os perigos que nós temos de nós nos arrogarmos com a nossa, alguns com prosperidade, outros para acharem que a sua própria força é que deu a vitória a eles. Então, e muitas vezes nós passamos situações difíceis em que nós não entendemos o porquê, não conseguimos compreender, não conseguimos absorver essas situações aqui. Então no texto é interessante, eu vou ler alguns versículos para nós podermos entender aquilo que Deus está falando ao povo de Israel, que estava no deserto ali, por meio de Moisés, o líder deles, Então o fundamental é nós podermos entender a questão da obediência, da obediência daquilo que Deus está colocando aqui. Ele fala no início aqui do capítulo 8, cuidareis, vocês cuidem de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Por que vocês devem cumprir os mandamentos que eu estou dizendo para vocês, as instruções que eu estou dizendo? Para que vocês vivam, para que vivais, e vocês multipliquem, e vocês entrem e possuam a terra que Deus prometeu para eles, que daria para eles. Sob juramento aos pais, que seriam Abraão, Isaque e Jacó. Mas é interessante que eles estavam caminhando no deserto por 40 anos, e aqui que tem essa problemática, Muitas vezes nós estamos no deserto, eu estou dizendo no deserto, nas nossas situações que nós passamos na vida difíceis. Então ele fala para Moisés, fala para o povo: você se recordar-te-ás, ou seja, lembrarás, se lembrem, se lembrem de todo o caminho do deserto, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto. Por que Deus colocou e fez esse povo de Israel andar esses 40 anos? Porque eles lá atrás, quando eles estavam para entrar na terra, eles estavam em Cades Barneia, e para eles entrar na terra levaria ali 12 dias de viagem para eles entrarem e possuir a terra, e aí tiveram que lutar e tal, e Deus daria a terra para eles. Eles não quiseram, porque eles acharam que não tinha forças, Mandaram os espias para poder olhar a terra, e esses espias, 12 espias, 10 espias vieram com um relatório para Moisés ruim, de que havia gigante, e que eles não iam ganhar dos gigantes, que eles iam morrer ali e tal, e 2 espias, essa é uma outra história, que eram Josué e Caleb, eles dizendo: não, vamos entrar sim, porque Deus ainda não deu a terra, e nós vamos ganhar a guerra contra esses caras, eles vão ser como pão para nós, vamos comer eles. E os 10 espias não dizendo no relatório: não vamos, e o povo se voltou contra Moisés. Por isso, Deus então faz esse povo inteirinho andar por 40 anos no deserto, errante, e aquela geração que não confiou em Deus pereceu, e os filhos deles iam entrar. Aí Deus vai falar agora por meio de Moisés aqui em Deuteronômio, por quê? Por que Deus fala para que eles lembrem, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? É interessante, Para te humilhar. A humilhação em relação a Deus, quando nós nos humilhamos em relação a Deus, não é uma humilhação em relação ao homem, que é uma coisa terrível, quando nós somos humilhados, ou mesmo quando nós humilhamos alguma pessoa. Não é a humilhação diante de Deus, é uma grandeza nossa, quando nós reconhecemos que nós não somos nada e que Deus ele é tudo. Então, para te humilhar, não só para te humilhar, mas também para te provar, para saber o que estava no teu coração. Então, muitas vezes nós passamos essa situação aqui, de deserto, que eu falei agora há pouco,
para Deus nos humilhar, porque muitas vezes nós somos arrogantes realmente, né? Não queremos abaixar a cerviz. A cerviz é essa parte aqui que a gente não abaixa a cabeça em humilhação, não, a gente é altivo, a gente é arrogante, e às vezes eu digo que nós temos a síndrome de onipotência, né? Nós achamos que nós somos deuses, e para te provar, para saber de nós o que estava no teu coração, né? Aí no caso aqui, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então essa humilhação, essa prova é para saber o que se passa no nosso coração em relação a Deus. Qual é o nosso sentimento que nós temos em relação à nossa vida com Deus, né? E aí, que mais no versículo 3? Ele te humilhou e te deixou ter fome. Eles tiveram fome. Muitas vezes eles clamaram no deserto dizendo que eles não sabiam por que estavam ali, porque eles iam morrer de fome, eles e seus filhos, enquanto eles tinham comida lá no Egito, quando eles eram escravos, né? Então Deus diz que tiveram fome, mas Deus o que fez? Né? Teve fome e te sustentou com o maná, a comida que todo dia aparecia para eles, que eles recolhiam e faziam bolo, fazia pão e comia. Um maná que vocês não conheceram, que tu não conheceste, nem os pais deles conheceram, nem Abraão, Isaac e Jacó conheceram o maná. E Deus então derramava essa provisão diária para eles. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É disso que viverá o homem, daquilo que sai da boca de Deus que virá. Esse texto Jesus usa lá em Mateus 4:4, Jesus usa esse mesmo texto para dizer lá para o inimigo que estava perturbando, fazendo as tentações de Jesus no deserto lá, e ele fala que o homem não é só de pão que o homem viverá, mas do que sai da boca do Senhor. É disso que o homem viverá. Aí ele continua, nunca envelheceu a tua veste. Quer dizer, por 40 anos eles passaram lá no deserto sobre ti e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Não deixou faltar nada. Até quando eles pediram também em revolta comida, Deus deu cordonizes e veio e eles comeram carne ali. Mas para que nós possamos entender aqui, ó, então te humilhou, ele te guiou primeiro, guiou, hein? E depois te humilhou, e depois ele te provou, e para saber o que estava no seu coração, se você guardaria ou não os mandamentos de Deus, se você amaria a Deus ou não. Aí no versículo 5 ele diz, sabe pois no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como um pai faz com o filho, como uma mãe faz com o filho, às vezes temos que disciplinar para até ajudá-lo, ele não fazer a coisa errada, né? Então, guarda os meus mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares no seu caminho e o temeres. Então nós começamos lá que você tem que guardar os mandamentos, cuidem de cumprir os mandamentos, aquilo que Deus falou, a instrução que Deus, não é lei de que nós nos tornamos lei de homens hoje, né? Principalmente a questão de uso e costume, e muitas vezes aquilo que nem Deus falou, os homens colocam sobre o peso sobre o homem. Mas sobre aquilo que Deus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, que Deus vai cuidar. Se nós andarmos direitinhos aí diante dele, no caso, ele está cuidando da gente, ele está com a gente, ele está abençoando. É óbvio, Jesus fala que nós no mundo teremos aflições, né? Ele também teve aflições, ele foi crucificado injustamente por amor a você, por amor a mim e a toda a humanidade. Então ele que vai assim, lembra por que você está passando, né? E se nós formos correr o outro texto, é interessante se você pudesse ler todo o capítulo 8 e também o 9, lá na frente no 9, ele fala para o povo de Israel que ele daria a terra para o povo de Israel, que eles entrariam ali e a terra ia ser próspera, uma terra que mana leite e mel, mas ele vai fazer que o povo relembre também que não é por causa da tua justiça, não é porque você é bonitinho, tem olhos azuis, que você é bonzinho, que não é por causa disso. No versículo 5 do capítulo 9. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade daquelas nações. Aí no verso 6, ele diz, sabe pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz.
E para o próprio povo dele, o povo de Israel, ele diz: tu és um povo que não abaixa a cabeça, vocês são orgulhosos. E não é pela justiça, nem pela retidão do seu coração. Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu frequento a igreja e tal. Não tem nada a ver. Deus dá porque Ele é misericordioso. Eu já falei algumas vezes aqui que faz o sol nascer sobre justos e injustos e sobre a chuva cair sobre justos e ímpios também, né? Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Mas que às vezes passamos situações, nós temos que guardar aquilo que Ele fala, as instruções que Ele fala. Não estou falando de lei de homem, né? Nem de fundamentalista nenhum. Eu estou falando daquilo que procede da boca de Deus, que é o pão que nós temos que comer. E aquilo que procede também da boca de Jesus, que é aquilo que nos alimenta. E muitas vezes nós temos que lembrar disso aí, nós temos que recordar, como fez Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e que nós estamos passando às vezes por um deserto, por um vale de sombra da morte, do vale de Baaca, que é o vale de lágrimas, e que Ele está nos guiando ali. E muitas vezes para nos humilhar, porque nós somos arrogantes. Está aqui, ó, nós estamos aqui. Não é porque nós somos, alguns se acham bonitinhos. Eu lembro até uma pessoa que falou que todos nós procedemos da África. E uma socialista falou: eu não venho da África, né? Então é essa arrogância tudo, porque todo mundo veio da África porque tinha a Pangeia, que era tudo um continente só, era tudo junto, e o centro aqui era a África, então todos nós viemos dali. Depois os continentes se separam. É o orgulho. Então muitas vezes para nos humilhar, muitas vezes para nos provar, para saber quem nós somos e para saber o que se passa no nosso coração, né? Se você então, nós obedeceríamos os mandamentos de Deus, né? Às vezes passamos até necessidades como eles passaram, e te humilhou, né? E te deixou passar fome, mas também te sustentou, né? E para que aquilo que saia da boca de Deus é mais importante que o pão, e disso que vive o homem. Então que nós deixemos o orgulho de lado, e que não fiquemos orgulhosos, que possamos nos lembrar daquilo que Deus fez por nós, do que passamos, e também nós podemos cumprir as diretrizes que Deus colocou. Qual é a diretriz mais importante? E que eu já falei aqui, inclusive, que os rabinos colocam, que é os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quer saber quem é o seu próximo, é só você ir lá no texto de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, você vai ver a narrativa de Jesus sobre o bom samaritano, né? Então você lê aquilo e ele termina para o judeu, falando para o judeu: vá e faça o mesmo, né? Então está aqui, olha, nos prova, nos humilha, nos dá essa questão, mas também nos guia para provar, para saber o que se passa no nosso coração. Não sejamos orgulhosos, arrogantes em achar que nós somos os superiores de alguma coisa, ou como diz o pessoal, né? O dono da cocada branca, né? Então isso aí é a questão, que nós temos todas as diretrizes e as instruções que Deus deixou para nós. Então que você possa pensar nisso, fazer a sua reflexão, e que você possa ter um final de domingo maravilhoso, o início da semana também amanhã, tem jogo do Brasil, e que Deus levante a sua mão sobre a sua casa e te abençoe e te guarde a sua vida e faça prosperar os seus caminhos, e que nós possamos entender que Ele está conosco, né? Para saber o que vai no nosso coração, né? Se você guardaria ou não os mandamentos dele. É para saber o que vai no nosso coração. Às vezes nós falamos um texto bíblico em Isaías, nos diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe, né? Então, muitas vezes a gente fala de boca para fora, mas o coração está distante de Deus. Que nós possamos então entender o que Deus quer que nós façamos e ser sensíveis à voz dele. Então, Deus abençoe a sua vida, sua família, e tenha uma boa semana que se inicia.